Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim dividir com vocês a resenha de um livro para você, especialmente para você, amante da natureza, defensor do meio ambiente e que tem muita curiosidade de aprender cada vez mais sobre as plantas. Pois a resenha de hoje eu tenho certeza que você vai adorar. Mas, sem mais delongas, o livro que eu trouxe para vocês é o livro A Vida Secreta das Árvores, escrita pelo Peter Wohlleben. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E, para quem não conhece o trabalho, o Peter Wohlleben, ele é um engenheiro florestal e um divulgador científico alemão. E ele é bastante conhecido por suas obras populares sobre temas ecológicos. E eu conheci esse livro através de uma matéria que eu assisti na TV que falava sobre essa conexão que as árvores têm entre si, como elas se ajudam no meio ambiente, uma ajudando a outra a sobreviver. Inclusive, essa matéria, se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkada aqui embaixo no box de informações. Aí vocês podem assistir também. Mas a partir desse vídeo, eles falam desse livro, eles comentam desse livro e eu fiquei toda alvoroçada para ler esse livro também. Realmente é um livro muito encantador e com certeza depois dele você nunca mais vai olhar as árvores da mesma maneira. Logo na capa ele já fala o que elas sentem e como se comunicam. Pois é, para você que achou que a árvore ficava ali parada e não fazia nada mais além de fotossíntese, você está redondamente enganado. E aí, logo no começo, ele começa dividindo que tudo começou numa caminhada que ele estava fazendo e viu uma pedra coberta de musgo. E aí ele viu diversas estruturas que não tinham folhas e, obviamente, não poderiam realizar a fotossíntese e ele achou que era matéria morta. No entanto, quando ele tentou retirar, viu que a matéria não estava nada morta. E aí ele ficou se perguntando como aquelas partes da árvore, pedaços de madeira que já estavam cortados havia muito tempo, permaneciam vivos e de que maneira isso acontecia. E foi quando tudo começou. E aí, logo no começo, ele fala o seguinte: nenhum ser vivo desse planeta aguenta séculos de jejum. E isso também vale para restos de árvores, ao menos para troncos abandonados à própria sorte. No entanto, estava claro que aquele exemplar provava o contrário. Através das raízes, recebia a ajuda das árvores vizinhas. Pode ser apenas uma ligação remota por meio de rede de fungos que recobrem as pontas das raízes e promovem a troca de nutrientes entre os exemplares, mas também há casos em que as raízes entre si estão conectadas. De acordo com Máximo Maffei, as plantas e, portanto, as árvores conhecem muito bem as diferenças entre suas raízes e as de outras espécies, e até a de outros exemplares da mesma espécie. Por que as árvores são seres tão sociais? Porque compartilham seus nutrientes com outras da mesma espécie e com isso ajudam suas concorrentes? Os motivos são os mesmos que movem as sociedades humanas. Trabalhando juntas, elas são mais fortes. Uma única árvore não forma uma floresta, não produz um microclima equilibrado, fica exposta, desprotegida contra o vento e as intempéries. Por outro lado, muitas árvores juntas criam um ecossistema que atenua o excesso de calor e frio, armazena um grande volume de água e aumenta a umidade atmosférica, ambiente no qual as árvores conseguem viver protegidas e durar bastante tempo. Para alcançar esse ponto, a comunidade precisa sobreviver a qualquer custo. Se todos os espécimes só cuidassem de si, grande parte morreria cedo demais. As mortes constantes criariam lacunas no dossel verde. Com isso, as tempestades penetrariam a floresta com mais facilidade e poderiam derrubar outras árvores. O calor do verão ressecaria o solo. Todos os espécimes sofreriam. Assim, cada árvore é valiosa para a comunidade e deve ser mantida viva o máximo de tempo possível.
Mesmo os espécimes doentes recebem ajuda e nutrientes até ficarem curados. E uma árvore que no passado auxiliou outra, pode no futuro precisar de uma mãozinha. Quando as enormes faias se comportam dessa forma, me fazem lembrar de uma manada de elefantes. A manada também cuida de seus membros, ajuda os indivíduos doentes e fracos e reluta até em deixar os mortos para trás. E sou obrigada a levantar aqui uma reflexão para todos nós. Ao que a gente consegue observar como anda o mundo, o ego do ser humano, acho que a gente tem muita coisa a aprender com as árvores, né? Afinal de contas, as árvores já ajudam umas às outras antes que o ser humano evoluísse até se tornar ser humano. Então, na verdade, o conceito de comunidade não foi criado pelo ser humano. Na verdade, eu acho que ele copiou das árvores e não sabia. Ou sabia e não contou pra ninguém. Outra coisa pra gente pensar também é nas árvores das grandes cidades, das grandes metrópoles. Pare e pensa na calçada da sua rua e nas plantas, nas árvores que ela tem, se é que tem. E aí, pensando nas raízes, será que tem como uma ajudar a outra? Como uma se conectar com a outra? Infelizmente, grande parte da nossa cidade não está bem adaptada para as árvores que possui. E aí, falando um pouquinho sobre a parte mais curiosa que me fez ler este livro, é justamente sobre a linguagem das árvores. E aí ele fala o seguinte, segundo o dicionário, fala é a faculdade que tem o homem de expressar verbalmente suas ideias, emoções e experiências. Visto dessa forma, apenas os humanos podem falar, pois esse conceito se limita à nossa espécie. No entanto, não seria interessante descobrir que as árvores também podem se expressar? Claro que elas não produzem som, por isso não há nada que possam escutar. Os galhos rangem e estalam ao entrar em atritos uns com os outros e as folhas farfalham, mas esses sons são causados pelo vento, não dependem de ações delas. Acontece que as árvores marcam sua presença de outra forma, por meio dos odores que exalam. Isso não é novidade para nós, seres humanos. Afinal, usamos desodorantes e perfumes, que é a mesma coisa. E mesmo que não usássemos, nosso odor transmite informações ao consciente e ao inconsciente de outras pessoas. Algumas parecem simplesmente não ter cheiro algum, enquanto outras usam o odor para atrair. Segundo a ciência, os feromônios do suor são fundamentais até para decidirmos quem será nosso parceiro, ou seja, com quem queremos ter filhos. Dessa forma, temos uma linguagem aromática secreta que as árvores demonstraram também ter. E aí, ele conta a história de uma espécie chamada Acacia tortilis, que é uma espécie de acácia que as girafas adoram. E aí, quando elas percebem que as girafas estão se aproximando, elas bombeiam uma toxina para as folhas. E aí, essa toxina é percebida pelas girafas que não comem as primeiras árvores que encontram. Elas vão lá para o meio e só começam a comer depois de uns 100 metros. E aí, quando essas primeiras começam a liberar toxinas, elas avisam as outras acácias que elas logo vão ser comidas. E aí, nisso, a girafa fica ali procurando as acácias que não foram avisadas a tempo para poder se alimentar. E para terminar essa resenha, deixando vocês com gostinho de quero mais, o capítulo que ele fala sobre o serviço social das árvores. E aí, numa questão que é muito perguntada para ele, sobre se numa floresta as árvores não ficam competindo muito por nutrientes, uma querendo mais sol do que a outra. E aí ele diz o seguinte: já comentei que as faias podem fazer amizade e até alimentar umas às outras. A floresta não tem interesse em perder seus membros mais fracos, pois com isso surgiriam lacunas entre as copas. Com isso, a alta incidência de luz solar e o excesso de umidade do ar perturbaria o microclima sensível. Por outro lado, com o isolamento, em tese, a árvore poderia se desenvolver com liberdade e levar a vida individualmente. Poderia, pois na prática as faias pelo menos parecem valorizar o compartilhamento de recursos. As árvores se sincronizam de tal forma que todas têm o mesmo rendimento, o que é curioso, pois cada faia ocupa um lugar único. O solo pode ser pedregoso ou muito solto, armazenar muita ou pouca água, ser rico em nutrientes ou extremamente árido. E essas condições podem variar bastante em questão de metros.
Dessa forma, cada árvore tem condições de crescimento diferentes e cresce no seu ritmo, de modo que pode produzir mais ou menos açúcar e madeira. Então, deu para ver que a comunicação entre elas é bem interessante, bem importante também. Elas tentam de qualquer forma sobreviver, por mais que o ser humano continue insistindo em exterminá-la. Então, é muito legal a gente começar a ter cada vez mais consciência ambiental, parar de achar que ser humano é a única coisa que importa, porque acho que deu para a gente começar a pensar um pouquinho, desde que começou a pandemia, em como o ser humano vem se comportando. Tem sido um exemplo de verdade, de empatia, de compaixão? Tem lá, sim, pessoas que fazem diversos atos de caridade, de generosidade, de compaixão, mas também tem muita maldade ainda acontecendo em períodos que eu imaginava que era uma época para todo mundo se estender a mão e se ajudar. Então, acho que a gente ainda tem muito a aprender com as árvores. Elas já estão aqui nesse planeta há tanto tempo, a gente nem tanto. Então, quem sabe a gente ainda tem um caminho a percorrer e quem sabe a gente prestando um pouquinho mais atenção no que a natureza tem para nos ensinar, a gente tem a humildade de aprender e sabedoria para aplicar o que a gente aprendeu. Então, eu adorei esse livro, eu espero que vocês gostem, eu espero mesmo que vocês gostem desse livro, eu achei ele bem interessante. E não se esqueçam, se possível, assistam o vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!